obrigado a você que está se juntando a nós nesse momento. Nós vamos conversar hoje sobre um tema muito importante para os nossos dias, o tema do discernimento. E eu penso que vai ser um momento muito proveitoso para todos nós. Me ensine também a falar do discernimento. Escreva alguma coisinha que possa nos ajudar a entender o discernimento. Você que está em dúvidas, você que tem indecisão, uma pessoa insegura, uma pessoa incerta. Vamos falar hoje sobre o discernimento? Eu queria que você dissesse também de onde você está falando, de onde você está participando. E ficaremos muito contentes de tê-lo conosco nesse momento. Envie e fale para outra pessoa desse tema. E se você tiver como salvar por aí esse vídeo, ontem muitas pessoas me pediram, e eu ainda estou nascendo nessa área, não sei falar nisso ainda. Então, me ajude. Bom, nós vamos falar hoje, nós temos gente de Simões, de Picos, de Padre Marcos, São Paulo, Guarulhos, Paulistana. Muito obrigado. Você que está se juntando a nós, Valverde, o bairro São Francisco, aqui de Paulistana, Piauí. Muito obrigado a você que está se juntando. Nós temos já pessoas sempre fiéis, assim, que participam conosco sempre já. Muito obrigado. Pessoa de Geminiano, olha, Geminiano, Viviane. Estou muito contente com a sua presença, Viviane. Ó, Petrolina. Muito obrigado. Agora, vamos falar sobre o discernimento? Agora, eu queria falar do discernimento não só do ponto de vista assim, espiritual, no sentido de dizer assim, não, vamos rezar, pedir a Deus que Ele nos ilumine. Não, eu não gostaria de falar só assim. Eu gostaria de entender e de falar do discernimento a partir de alguns propósitos que eu penso que poderá nos ajudar. Então, vamos começar? O tema de hoje é sobre o discernimento. O discernimento em nosso tempo, o discernimento em nosso momento que nós estamos vivendo. Então, quem me acompanha sempre nas homilias ou nos textos, ou em algumas reflexões, palestras que eu ajudo por aí, eu sempre tento traçar, desde o início, no primeiro momento, já o caminho que nós vamos percorrer. Para você que está nos assistindo, entrando agora, possa compreender melhor o pensamento, como é que nós vamos construir o pensamento. E é muito interessante para você que está entrando agora entender que o tema do discernimento é um tema muito atual e necessário para os nossos dias. Então, nós vamos tentar refletir o tema do discernimento a partir de 4 momentos. Se dermos tempo e com as suas perguntas que você possa mandar. Veja bem, a pessoa de São Gonçalo do Amaranto, no Ceará. Que bom, muito obrigado pela sua companhia. Vamos trabalhar então o tema do discernimento a partir da sua definição, o que é o discernimento. Mas vamos falar também do contexto do nosso tempo. O tempo da pluralidade, das enormes possibilidades que nós temos de escolher, de tudo. Depois nós vamos como alcançar o discernimento. Esse seria o terceiro momento. Como alcançar o discernimento, ou seja, como a gente adquirir um discernimento na vida que nós estamos precisando. Esse seria um terceiro momento. Um quarto momento é quando é que nós vamos usar um discernimento. Quando é que nós vamos praticar o discernimento. Eu penso que o tema de hoje é espetacular. E eu queria terminar no quinto momento, porque o discernimento, nós vamos falar sobre isso, ele não é só pessoal, ele é comunitário também, ele é um discernimento comunitário. Você vive numa família, você tem sempre o que decidir. Veja, você que está pensando em sair fora de um relacionamento que está achando que não dá certo, está aproveitando essa quarentena para repensar a vida. Veja, o tema do discernimento é muito importante. Você que está pedindo a Deus também inspiração para ajudar as outras pessoas. E aí eu termino sempre falando de uma leitura bíblica que eu acho que ajuda a entender o discernimento. Agora, o que é o discernimento? Esse seria o primeiro momento. O discernimento, eu vou me embasar nesse primeiro momento no pensamento do Papa Francisco. Ele escreveu uma cartazinha sobre a santidade, e nessa carta sobre a santidade ele coloca muito alguns elementos sobre a santidade. Ele define a santidade como um dom de Deus. Aliás, se você recorda, quando você se preparou para a Crisma,
um dos dons do Espírito Santo, dizia lá na catequese, o dom do discernimento, não? Agora, o discernimento, ele não exclui a sabedoria humana, ele não exclui a nossa perfeição intelectual. O discernimento, ele não exclui aquela capacidade que nós temos de adquirir uma perfeição também diante de Deus, voltada para Deus. Agora, o discernimento é um dom de Deus, mas ele é também aperfeiçoado, esse discernimento, com a convivência, com a experiência que nós temos com o dia a dia, com as pessoas que nós convivemos e, sobretudo, quando nós também, por meio da ciência, aperfeiçoamos a nossa razão, o nosso intelecto, o nosso modo de pensar. Então, o discernimento também não é só um cálculo humano. Agora, estamos definindo o que é um discernimento. Ele é um dom de Deus. Ele também, sendo um dom de Deus, ele é aperfeiçoado também pela nossa capacidade humana de estudar, de refletir, de pensar. E por isso, o discernimento ele não é só um cálculo humano. Como se você agora parasse, pensasse e dizer assim, eu vou agora viver esse cálculo humano para que eu busque uma perfeição. Não é só isso, porque o cálculo humano ele tira de nós também uma outra possibilidade, que está dentro do discernimento também, que são como é que eu poderia dizer, os hábitos, aquelas repetições que nós fazemos. Agora, discernir sozinho é muito bom. Você, por exemplo, faz um cálculo que está gastando demais. Agora você discerne, não, eu vou parar de comprar fiado. Agora você pensa, está ótimo. Mas só que você diz, meu Deus, antigamente, meus pais, meus avós, me ensinavam tantas coisas e me diziam como é que criava os seus filhos, seus netos. Acho que até você já escutou isso, não? O maior orgulho dos pais, dos seus avós, era ter criado 14, 15 filhos, 13 filhos, 12 filhos. Agora, na época deles, tinha mais ou menos possibilidades do que hoje. Hoje nós temos uma pluralidade. Nós temos hoje uma enorme possibilidade de opções. Como discernir no mundo de hoje? É aqui o grande desafio nosso. Como é que nós vamos discernir? Você que tem 15, 16, 18 anos, você que tem 30 anos, aí você olha para trás, viu o que você já fez, e você que tem 15 anos, olha para frente e diz, meu Deus, como é que vai ser a partir de agora? Quais decisões eu vou tomar? E você está com 35 anos, começa a olhar para trás assim e diz, meu Deus, eu não fiz nada ainda da minha vida. Eu tenho que dar uma reviravolta na minha vida. Agora, por onde começar? Eu penso que o tema do discernimento hoje ele é muito interessante, porque tem uma outra situação também que nos ajuda a pensar nos dias de hoje. São os meios de comunicação, sobretudo a tecnologia. Nós vivemos hoje numa possibilidade de navegações simultâneas. Veja, você que está me acompanhando agora, pode ser que seu Facebook esteja aberto. Pode ser que um site de informativo esteja também. Pode ser que você esteja escutando a TV também de som baixo para me ouvir. Ou seja, ao mesmo tempo que nós estamos aqui, nós temos uma possibilidade de navegar simultaneamente em tantos e outros momentos e lugares que nós fisicamente não estamos. Então esse discernimento hoje não é só também pessoal no sentido de ser internamente, mas é também um discernimento do ponto de vista local. Como agora condicionamos as nossas decisões, as nossas vidas, pautada também no mundo que não é físico mais, que não é mais físico. E discernir também no mundo e num tempo que não tem mais hora. É tudo interligado automaticamente. E por fim, buscar também um discernimento num contexto de muitas novidades. Talvez os seus pais, os meus pais, enfim, as pessoas que já viveram mais do que nós, viviam num mundo com novidades, mas essas novidades não chegavam tão rápido e veloz como hoje chegam para nós. Agora vivemos num mundo cheio de novidades, um mundo cheio de oportunidades e de situações novas. E a cada momento nós temos que discernir o que escolher, como buscar, o que vamos agora escolher para nós. Então nós vivemos num mundo agora constantemente tendo que tomar decisões. E isso também é discernimento. Não existe uma decisão sem discernimento. Quem de vocês já decidiu não ir mais para o trabalho sem fazer uma reflexão antes? Abandonar uma opção de trabalho sem antes ter pensado, refletido, pedido, conversado com alguém? Então nós vamos falar sobre isso, não? Como alcançar o discernimento. Nós estamos tentando entender que o tempo que nós estamos passando é este tempo de pluralidade, esse tempo marcado por inúmeras situações de navegações que nós estamos ao mesmo tempo. E um mundo marcado e cheio de novidades.
Então é um momento muito mais difícil do que antigamente, quando nós vivíamos. Você já escutou seu pai dizer que, ou sua mãe, que ele conheceu ela, ou ela conheceu ele, eles namoraram a vida toda e depois se casaram? Falar hoje para um jovem esta realidade, o que é que você acha? Por quê? Porque o mundo que nós vivemos nos dá uma possibilidade de criarmos tantas relações e contatos com as pessoas que nós não conseguimos mais escolher só uma única pessoa para nós vivermos. Quer dizer, o mundo hoje nos coloca mais em relações muito mais simultâneas e rápidas ao mesmo tempo, que nos permite, de certo modo, conhecermos e fazermos escolhas tanto mais urgentes e até mesmo em grande número do que antigamente. Agora nós vamos para o terceiro momento. Você que está entrando agora, nós estamos falando hoje sobre o tema do discernimento. Nós já definimos o discernimento, que é um dom de Deus, mas é também uma capacidade que nós aperfeiçoamos na nossa vida. Não é um cálculo humano. Nós já entendemos que o discernimento é também dentro de um contexto, de uma situação que nós estamos vivendo. Ele não acontece por acaso, não é uma situação que você vive. Mas tem uma coisa também que me parece ser muito interessante nós pensarmos o discernimento no tempo de hoje. Você já conversou, já conviveu, já trabalhou, mora junto, mora com alguém que é uma pessoa indecisa, uma pessoa incerta, uma pessoa insegura? Aliás, o tema da insegurança até apareceu como sugestão para a gente refletir. Até eu pensei, e aqui também tem como a gente iluminar uma pessoa insegura, uma pessoa indecisa. Tem um livro que eu gosto muito, até eu cito muito para os meus fiéis e aquelas pessoas que vêm conversar comigo. Até trouxe para mostrar para você, Porque Tenho Medo de Dizer Quem Eu Sou. Este é um dos livros mais interessantes que eu já li na minha vida, e que quando eu comecei a lê-lo, eu não parei, só parei na hora do momento que eu terminei. É um livrinho pequeno, como você viu. E aqui dá para encaixar esse elemento da insegurança, da indecisão. Esse elemento que nós estamos vivenciando, sobretudo no tempo da depressão, do estresse, da ansiedade, da insegurança, como nós estamos vivendo esse tempo de quarentena, como agora iluminar a indecisão, a incerteza que nós estamos passando com o dom do discernimento. Disse que o maior erro de uma pessoa é ter medo de cometer erros. É verdade. Agora, o discernimento, ele nos ajuda a tomar uma decisão. Agora, a decisão a gente muitas vezes não toma porque tem medo de errar. E às vezes não tomamos decisões porque somos inseguros, somos incertos, somos indecisos. Agora, a indecisão e a incerteza são maneiras de evitar erro e a responsabilidade. Algumas pessoas até nos justificam de não tomar decisões porque tem medo de errar. Agora, me chama muita atenção quando ele começa a fazer uma diferença entre as pessoas indecisas e as pessoas incertas. É muito interessante isso. Veja bem, ele diz que as pessoas indecisas, elas temem a perder o respeito se tomarem a decisão errada. As pessoas indecisas. Você é aquela professora, você é aquela mãe, você que coordena num lugar de trabalho com tantas pessoas e você diz assim, eu não vou tomar essa decisão não porque eu tenho medo de errar e afastar as pessoas. É o discernimento isso. Pense num tema muito atual. Depois, tem uma coisa muito interessante que faz ainda refletir sobre a questão da indecisão, a questão da incerteza. Um outro elemento que aparece como dono de discernimento, o inferior e o culpado. Eu não sei se você já conviveu também com certas pessoas que têm um grau muito, muito, muito elevado da inferioridade. Ela se sente sempre inferior aos demais, sempre se sente culpado das situações. E às vezes não toma discernimento, não toma decisões na vida. Por quê? Porque às vezes se sentem culpadas e às vezes transfere a sua culpa para uma terceira pessoa. Eu sou assim porque fulano fez isso. É sempre aquela situação que as pessoas encontram e que se manifesta no conflito muito grande entre o eu real, que sou agora, com o eu ideal, aquela pessoa que eu busco. Agora, como encontrar esse discernimento dentro desta realidade do que eu que sou agora, aqui sentado, você que está aí na sua cadeira, na sua rede, na sua cama, no seu sofá, não sei, debaixo da sua área, não sei onde você está agora exatamente me escutando, mas veja, como agora buscar o discernimento dentro dessa situação entre o Deus real e o meu ideal. Interessante porque a pessoa, quando se torna muitas vezes nesse sentido de inferioridade, de não decidir na vida,
ela também é manifestada, esta situação, por aquilo que o autor chama de competição ou de agressividade. A pessoa que tem um grau de inferioridade, ela não toma discernimento, ela não decide, mas ela é sempre agressiva. Ela sempre consegue mostrar a sua competição de um certo modo e começa então os sentimentos buscarem formas de adquirir sempre uma superioridade às outras. Se fosse eu, fazia assim, mas só que ela não toma decisão. Então, o dom do discernimento também passa não só pelas incertezas, mas também pelas situações indecisas e, sobretudo, quando nós temos uma sensação de inferioridade, uma sensação também de buscarmos os culpados. Ainda há um segundo elemento nesse sentido da busca do discernimento, quando nós começamos a encontrar, por exemplo, a culpa de quem fez ou que fizeram comigo para não tomar uma decisão. E, pelo contrário, enquanto existe a inferioridade, que é mais aquele sentimento de agressão, aquele sentimento de não ter competição, que a culpa, por sua vez, ela já é verbalizada, ou seja, ela já começa a dizer, ela começa a reconhecer e diz para outra pessoa: eu não tenho capacidade para isso, eu não consigo, não mereço, os sentimentos de culpas, ele são mais excluídos, são mais distantes, são mais frios. E, de certo modo, é quase uma pessoa que não consegue mais dizer ou fazer tudo aquilo que gostava de fazer. Então, essa busca do culpado também, do sentimento de culpa, costuma levar sempre a uma subordinação, ou seja, eu sou sempre inferior, eu sou sempre culpado, as pessoas não me entendem. E por isso elas nunca tomam decisões, não têm um discernimento, porque elas sempre se colocam agora num sentido de subordinação, ou seja, eu sou inferior aos demais. E aqueles que estão exercendo um cargo, uma função, um serviço, uma missão acima de mim, ou seja, numa coordenação ou outra qualquer, é quem deve tomar decisões por mim. Se me pedir ajuda, eu faço. Se não, esse daqui é uma questão do discernimento do tempo de hoje, dentro das indecisões e certezas. Bonito, não? Entender isso? Como a gente viver esse sentido do discernimento dentro da indecisão, da incerteza, enfim. Agora, diante disso tudo, vem uma outra situação muito interessante. Como é que nós vamos alcançar o discernimento? Você está aí sentado exatamente no tempo que está passando, preocupado, e agora como a gente adquirir este dom do discernimento? Como alcançá-lo? Como fazer com que nós saiamos ou tenhamos uma decisão que nos ajude agora a dizer assim: meu Deus, isso vai me clarear para eu tomar essa decisão certa. Eu sigo 5 passozinhos agora que o Papa Francisco coloca para nós cristãos católicos, para alguém que é evangélico, mas também para aquelas pessoas que não acreditam em Deus, ou que acham que Deus não interfere em nada em nossas decisões. O Papa Francisco diz, nos 5 primeiros momentos para alcançar o discernimento, é que é o Espírito Santo. Nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos inspire, que sempre reacenda dentro de nós esse dom de discernimento, que é aquele dom que Ele nos dá, mas que é também a nossa capacidade de aperfeiçoá-lo. Então, o primeiro passo é pedir ao Espírito Santo que nos dê o discernimento. Eu não sei se você já chegou numa situação assim na vida, que fechar os olhos e dizer: meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu posso fazer agora? Me dê uma luz. Então, esse é o dom do discernimento. Para nós cristãos católicos, um segundo momento também é rezar. Diz o Papa Francisco que a oração nos ajuda a purificar também aquelas coisas que vêm do nosso coração, perceber o que vem de Deus para nós e perceber também o que vem do mundo para nós. É a oração que nos purifica, é a oração que nos faz entender um pouco. Agora você quer tomar uma decisão, um discernimento, dizer assim: eu vou para a missa para ver se Deus me ajuda. Mas só vai só uma vez. Então, entender um pouco isso. A terceira questão que o Papa Francisco coloca para alcançar o discernimento é a reflexão. A reflexão é muito importante, porque não é só aquilo que você absolve, não é só aquilo porque você rezou e Deus te inspirou, que Deus te deu uma luz, um sinal. Não, você também reflete. Você não é aquela pessoa. Por isso que o discernimento é também aquele aperfeiçoamento daquele dom que Deus nos deu. É aquela capacidade de dia e noite a gente dizer assim: meu Deus, isso aqui é correto, isso aqui é certo. É aquele momento que você coloca a sua cabeça sobre o travesseiro e diz assim: está errado,
isso daqui está me tirando a paciência, isso daqui está me angustiando, isso daqui não está me dando mais, de certo modo, sentido, isso não está me dando mais gosto, eu vou ter que deixar isso daqui. É aquele momento da reflexão que você faz, ou aquele momento que você diz, meu Deus, eu preciso, graças a Deus, levar à frente. Eu preciso, de certo modo, isso daqui continuar. Eu não posso mais voltar atrás ao que eu era antes. Este é uma reflexão, um terceiro passo. Mas tem um quarto também momento interessante do discernimento, segundo o Papa Francisco, é a leitura. É você também ler. Às vezes o livro nos diz tanta coisa que um grande amigo não tem coragem de nos dizer. Às vezes o livro nos diz tantas coisas que os nossos amigos que enxergam os nossos limites ou as nossas situações que estamos vivendo e eles não têm coragem de falar. E o livro diz tudo. Sobretudo esse livro que eu citei a você agora, Porque Tenho Medo de Dizer Quem Eu Sou. É aquela capacidade de iluminar as nossas indecisões, nossas incertezas, compreender os nossos limites, não? E por último, o Papa Francisco fala que os 5 passos para nós alcançarmos o discernimento é também o bom conselho. Isto é, encontrar algumas pessoas que possam também nos orientar. Nós não somos ilhas, alguém já dizia muito isso e você já sabe muito mais do que eu. Nós precisamos, de certo modo, de algumas pessoas, para que essas pessoas também nos ajudem a entender, nos ajudem a compreender, nos ajudem a ver uma coisa que somente nós não conseguimos ainda. Então, o bom conselho é aquela capacidade, a humildade, que dentro do discernimento é importante, de pedirmos a Deus ou a uma pessoa a luz, para entender e dizer assim, meu Deus, essa pessoa, ela me ajuda, essa pessoa me ajudou tanto. Talvez você já tenha tido até uma pessoa assim, não? Uma pessoa que tenha dito, meu Deus, se não fosse fulano naquele momento, eu não tinha sabido como resolver aquilo. Então, o discernimento é um dom muito importante para os dias de hoje. E eu penso que nunca, ou como nunca, nós estamos necessitando deste discernimento. Agora, uma coisa é você saber o que é o discernimento. Outra coisa é você entender o contexto que nós estamos passando. Mas uma terceira coisa é como alcançar esse discernimento. Agora, já alcançamos, já pensamos, já percebemos como é que chega lá. Agora, quando é que nós precisamos usar o discernimento? Quando é que nós precisamos, de fato, agora encontrar as fases da vida da gente para dizer assim, meu Deus, eu tenho que tomar o discernimento. Retoma o pensamento do Papa Francisco. Olha, o discernimento não é apenas para os momentos extraordinários da vida da gente. A gente pensar que o discernimento são só para aqueles momentos que o casamento não vai bem, que o trabalho não vai bem, que a sua vida pessoal financeira não está boa, que a saúde não vai bem, que descobriu que você ou a pessoa da sua família está com câncer, se você morreu ou alguém da sua família. Aliás, no meu coração está sempre pedindo para me falar sobre as fases do luto. É um dos temas mais bonitos que eu acho, sabia? As fases do luto. É muito interessante quando se vai falar. Então, o discernimento, nesse sentido também, não é só nos momentos mais difíceis, naqueles momentos extraordinários, naqueles momentos de dizer assim, meu Deus, como é que vai ser a partir de agora? Não, o discernimento, ele é também um instrumento de luta. Isso é importante. O discernimento é um instrumento de luta, que a cada dia nós temos decisões constantemente. Olha, veja você quantos momentos você não tem que tomar decisões. Talvez você esteja até fazendo isso agora. É o quê? Almoçou, conversou com sua família e disse, olha, este mês nós precisamos diminuir nos gastos isso e aquilo. Porque quando nós estamos trabalhando, está tudo fechado, tudo parado, então nós temos que diminuir de certo modo os gastos para que depois a gente consiga resolver. Ou seja, o discernimento não são apenas momentos extraordinários da nossa vida. De certo modo, o discernimento é também um instrumento de luta para que a gente consiga constantemente ajudar o nosso próprio dia. Agora, quando usar esse discernimento nos momentos extraordinários, como instrumento de luta, mas também não colocar, assim, de certo modo, limites rumo às coisas grandes. Como você estivesse pensando que usar o discernimento seja para buscar ou vivenciar ou enfrentar umas coisas grandes que você tem que enfrentar agora. Como, por exemplo, se você descobriu nesses dias que alguém da sua família tem câncer, alguma pessoa tem que passar por outros momentos e às vezes não entendem, ou tem que pedir a Deus agora nesse momento de discernimento. Não, o discernimento não é só para colocar assim, limites rumo às coisas grandes, as coisas bonitas, por exemplo. O discernimento também é, de certo modo, concentrar nas pequenas.
Isso o Papa Francisco fala divinamente bem. Esse documento sobre a santidade. Busque lá na internet depois o documento sobre a santidade, que também foi um tema que saiu, que alguém pediu que eu falasse nesses dias sobre a santidade. E eu termino falando esse documento sobre a santidade dentro desse dom ou desse tema do discernimento, como último elemento da santidade, do discernimento. Então, concentrar-se também nas pequenas coisas é um discernimento. Mas veja, você hoje pela manhã teve que decidir acordar cedo e ficar olhando para a vida, para o tempo, de dentro da sua casa, ou você teve que decidir dizer, não, eu vou dormir, deitar de novo, vou dormir até mais tarde. Ou seja, o discernimento também ele se encontra e se encaixa nas coisas pequenas. Não são apenas em coisas grandes. Quando o Santo Inácio de Loyola não morreu, todos os jesuítas, um grupo de padres da sua companhia, escreveu no túmulo dele uma frase que o Papa Francisco repete isso, né? Muito bonito. Diz assim: é divino não se assustar com as coisas maiores, e é simultaneamente divino cuidar das menores. O discernimento é também você cuidar das coisas grandes e das coisas pequenas. Por isso que o discernimento... Há um outro livro também muito interessante sobre o discernimento, está em italiano, por força ainda, que fala só sobre o discernimento, que me ajuda muito a refletir também sobre isso, porque ele diz que o discernimento é um ato entre o sentimento e os pensamentos. Interessante isso, não? Porque ele coloca os sentimentos como uma coisa que vem de fora e os pensamentos como aquilo que está mais interno a nós. De fato, eu não sei o que é que você está pensando agora, e nem você sabe o que é que eu estou pensando, embora a gente esteja se olhando e conversando. Por quê? Porque o pensamento é aquela ação mais interna da nossa vida. Da mesma forma, os sentimentos não correspondem somente aos pensamentos. Por quê? Porque os sentimentos eles podem vir de fora. Por exemplo, se você tem raiva de uma pessoa, está chateada com uma pessoa, aquele sentimento que vem da outra pessoa, ela gera em você uma resposta diferente, uma reação diferente. Então os sentimentos são mais externos do que o nosso pensamento, que é muito interno. Então ele coloca também, esse autor, o discernimento a partir dessas duas coisas. E ele coloca também como usar esse discernimento a partir de duas situações. A primeira é da purificação. Meu Deus, o que Deus quer de mim? O que é que Deus nesses dias tem me falado no meu coração? O que é que de certo modo Ele tem me feito agora recair, voltar para dentro de mim mesmo e dizer assim, é a hora de eu fazer um salto? Porque eu, quando eu vou dormir, quando eu vou pensar, quando eu estou pensando, o que é que me faz entender nos meus pensamentos? Segundo esse autor, o discernimento, ele também é uma forma que Deus age em nós por meio dos pensamentos. Somente nós sabemos o que estamos pensando. E até nos ajuda a entender, dentro daquelas ansiedades que nós falamos outro dia, dentro das incertezas também, um outro assunto importante. Estes pensamentos que eu tenho são urgentes? É urgente em resolvê-los? É urgente eu tomar uma decisão? Então é importante no discernimento o que vem também nos nossos pensamentos. Às vezes os pensamentos, muitas vezes, não tem nem necessidade, não tem nem uma forma assim, não é nem uma coisa tão urgente. Mas aquilo, como está tão no tempo, tão rápido e cheio de novidades, achamos que é importante e decisivo. Então esse é uma coisa importante também, o que vem dos nossos pensamentos. E uma segunda coisa são os sentimentos. Dentro dos discernimentos, nós precisamos entender também os sentimentos, se são verdadeiros, se são puros. E sentimentos que as pessoas também colocam dentro do nosso coração. Então, entender o discernimento, que não é só apenas em momentos extraordinários, mas é um instrumento de luta. E neste instrumento de luta, entender que eu não devo me assustar com as coisas maiores, da mesma forma, não devo me assustar cuidando das coisas menores. Se você nunca casou e cuida de sua mãe hoje, de seu pai, de seu avô, de sua avó, se todos os teus irmãos estudou e só você teve que ficar em casa para cuidar, o discernimento é do mesmo tamanho daquele que seu irmão hoje talvez seja um médico, um professor, um pai de família. Por quê? Porque o discernimento é um dom que nos ajuda a entender não só as coisas grandes, mas também as pequenas. Esse é importante. Eu queria terminar falando com você hoje
do momento que Jesus teve que tomar um discernimento. Para mim, é um dos temas bonitos do discernimento. Eu queria ler usando a Bíblia. Você já ouviu falar aquele capítulo 22 de Mateus? Não sei se tua Bíblia está aí por perto. Mateus 22, 15. É um momento de discernimento. Aqui eu não vou entrar em muitos elementos culturais, o que é que tinha na moeda de Jesus, enfim, porque é uma outra reflexão exegeta e talvez não, certamente tem outras pessoas mais competentes do que eu para fazê-la. Mas só para ajudar a entender um pouco o momento que Jesus teve que fazer um discernimento e que foi muito oportuno para compreender. Para a gente terminar essa reflexão dizendo que o discernimento é também comunitário. O discernimento não é só eu e Deus ou eu e a pessoa com quem eu convivo. Não, o discernimento ele é também comunitário, em meio às pessoas que nós vivemos. Vamos tentar entender um pouco a atitude de Jesus diante do discernimento. É Mateus 22, no versículo 15. Conta a história de uma moeda. Não sei se você lembra aquela moeda. De quem é que tem a cara, a moeda, enfim. Agora, então, os fariseus foram reunir-se para tramar como apanhar Jesus por alguma palavra. Veja bem, um grupo de pessoas, os fariseus, foram se reunir para ver se pegar Jesus uma palavra. Veja a necessidade do discernimento. Ele enviaram os seus discípulos, juntamente com os herodianos. É muito importante entender quem eram os herodianos. Os herodianos era um grupo político partidário que, de certo modo, aqui é uma explicação mais histórica, quando foi dividido o reino, esses herodianos faziam parte ainda de César Augusto, enfim. E no fundo, você vai entender depois que a moeda que estava ali, a carazinha, que dizia que era de César, era dos partidos herodianos. Veja a malícia aí. E então enviaram os seus discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizerem: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não dás preferência a ninguém, pois não consideras o homem pelas aparências. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, percebendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que me pondes à prova? Mostrai-me a moeda do imposto. Apresentar-lhe um denário. Disse-lhe: De quem é esta imagem e a inscrição? Responderam: De César. Então lhe disse: Dai, pois, o que é de César a César, e o que é de Deus a Deus. Ao ouvirem isso, ficaram surpresos, e deixando-o, foram-se embora. É importante o discernimento na vida. Não sei se nós vamos conseguir explicar um pouco nesse sentido do discernimento, mas veja a importância de você ter também um espírito de discernimento. Querem pegar Jesus à prova, por palavras, mas manda um grupo, outras pessoas. Veja que é importante a gente tomar sábias decisões. Às vezes as pessoas querem alguma coisa de nós, mas elas mesmas não vêm. Elas mandam outras pessoas. Primeira coisa. Segunda coisa, há uma palavrazinha assim, muitas vezes de motivação, às vezes uma palavrazinha de segundas intenções, às vezes até um aplauso, até uma palavra bonita assim para a pessoa às vezes se deleitar e entregar ou dizer talvez alguma coisa. Veja o elogio que fizeram a Jesus. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, não dás preferência a ninguém, pois não consideras o homem pelas aparências. Quer dizer, é uma pessoa que dizia assim, Jesus poderia ter dito assim: eita, esse povo aqui está sabendo das coisas, né? Mas veja a sabedoria de Jesus. Traz uma moeda e ele pergunta: de quem é a moeda? O discernimento é muito importante isso, viu? Se uma pessoa um dia pedir um conselho a você, talvez ela já tenha a resposta dentro do seu coração. Às vezes ela só quer escutar uma confirmação daquilo que ela está achando já. E é importante no Evangelho porque quando Jesus diz de quem é a moeda, ele diz: é de César. Tem aqui uma carazinha aqui que é de César. E aí Jesus diz o quê? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu penso que o discernimento nosso maior hoje é fazer exatamente esta separação. O que é dos homens, o que é meu, o que é seu, o que é do próximo e o que é de Deus.
porque vivemos num tempo talvez tão marcado por essa necessidade de tudo do egoísmo, ser tudo nosso. Vivemos num tempo tão marcado pela ganância do egoísmo, e tudo acharmos que é tudo nosso e não ter nada de Deus. Então o discernimento também é importante para esse momento. Eu gostaria de terminar esse momento fazendo algumas perguntinhas, como sempre, a você. Quais são os discernimentos, as decisões que nós temos que tomar nesses dias? Discernimento e decisão são muito próximos, mas não são a mesma coisa, tá? O discernimento é um ato de Deus, é uma capacidade, um aperfeiçoamento que eu tenho. A decisão já é uma resposta minha, tá bom? Deus pode discernir e falar a você tantas coisas boas e pensamentos bons, mas é você que tem que selecionar. Então a decisão é sua também. Então, quais são os discernimentos que eu tenho que tomar nesses dias? Primeiro momento. Segundo momento, como é que eu posso me ajudar se eu sou indeciso, inseguro? Esse momento que eu estou passando, como alcançar essa indecisão? Como alcançar a superação daquilo que me traz sempre uma incerteza? Isso é importante. Terceiro momento, como é que eu posso alcançar esse discernimento? Olha, padre, eu rezo sempre, mas parece que Deus não me diz mais nada. É importante você entender esse discernimento, as orações. Mas, sobretudo, se você está precisando, nesses dias, usar o discernimento. O discernimento, como nós dissemos, não é um momento extraordinário. Então, peça a Deus, nesses dias, esta capacidade de você, simultaneamente, cuidar das coisas grandes e também das coisas pequenas. Como cuidar das coisas grandes e das coisas pequenas da nossa vida? Deus, Ele sempre nos dá esse dom de discernimento. Compete a nós alimentá-lo, purificá-lo e, de certo modo, purificando, fazendo com que nós chegamos a tomar decisões corretas. Se você está passando assim por um momento difícil de decisão, por aqueles momentos dizer assim, meu Deus, eu queria que Deus me mostrasse uma luz. Entendesse um pouco o discernimento. Como as pessoas hoje precisam muito mais de discernimento. O discernimento não é um ser superior. Ser uma pessoa de discernimento, o primeiro passo é ter humildade, para entender aquilo que vem de Deus, que vem do próximo e de nós mesmos. Padre, mas eu tenho um desejo de ser rico do tanto, eu queria ser rico e tudo mais. Esse é um discernimento. Você aí tomar uma decisão, eu quero ser rico. Agora, aquilo que você vai fazer com a riqueza, é para Deus ou é para o próximo? Ou é para você mesmo? O discernimento tem também o índice da humildade, tá? Que nosso Senhor nos ajude hoje a compreender um pouco estas situações da vida e pedir a Deus que possa nos ajudar a ser homens e mulheres do discernimento, num tempo de muitas escuridões e de trevas, no momento de tantas inseguranças, de tantas incertezas, no momento que nós estamos marcados pelo medo. Como é que vai ser a partir de agora? Aquele momento das pessoas que estão marcadas pela depressão. Como é que eu vou sair dessa? Ninguém mais me ama. Como encontrar o grau do discernimento? Aquela pessoa que já cansou da vida, de si mesmo, como agora enfrentar? Aquela pessoa, você que está cuidando sempre do esposo, dos filhos, e não tem mais outra vida a não ser cuidar disso. Como viver o discernimento nesse momento? E como, se você está com saudade de uma pessoa agora distante, que não pôde vir, que está lá trancado na quarentena, você também viver esse discernimento como um momento de Deus também, entre você e a pessoa. Que nosso Senhor hoje nos abençoe, nos ajuda a perceber um pouco sobre o discernimento. Eu queria muito agradecer a você que rezou conosco, que participou, que refletiu. Eu vi que tem muita gente que está pedindo que eu salve a live. Eu vou tentar salvar. Eu estou pedindo ajuda a tantas pessoas, elas estão me auxiliando. E eu vou pedir também, dando tudo certo, nós salvarmos a live e disponibilizar no Facebook, meu também, e depois na da paróquia, Nossa Senhora dos Humildes, como também no canal do YouTube da paróquia, Senhora dos Humildes. Eu agradeço muito pela atenção, como vocês foram cordiais, nosso muito obrigado. Eu vou voltar, eu vi que durante a live, muita gente pediu que eu falasse sobre as fases do luto. As fases do luto não é porque estamos falando sobre a morte, as pessoas vítimas do coronavírus. Não é só isso. Mas como entendermos também a morte no tempo do espetáculo da dor, essa é uma coisa séria, e o desprezo da morte. É importante entendermos essa coisinha. Eu queria muito refletir com vocês depois, porque eu vi que muita gente agradeceu e falou sobre essa possibilidade do tema. Vamos ver quem foi que esteve conosco até agora, vamos lá.
falar um pouquinho das pessoas, agradecendo. Eu pedi a vocês que falassem, ou dissessem de onde vocês estavam participando, escutando. Vou ver aqui um pouco. Teve tanta gente que falou sobre o discernimento também. Olha, tem Madalena, de Paulistana. Tantas pessoas que pediram. Olha, gente de Brasília que pediu que eu salvasse a live, sim. Depois, Ana Cláudia do Valverde, uma pessoa sempre estando presente em nosso meio. Muito obrigado. Teve tantas outras pessoas também, de Padre Marcos, que vi, de Picos. Padre, como me identifiquei com certas palavras que o senhor falou, Conceição, muito obrigado. Agradeço também quem rezou conosco, participou. Genelice Souza, lindas palavras. Ótimo, padre, ótimo tema, discernimento. Muito obrigado. Angelita Rodrigues, sábias palavras. Tem Manuel Elane. Nas minhas orações peço discernimento a Deus, para fazer sempre a escolha certa e tornar a decisão certa. Como nós dissemos, é um dos elementos para alcançar o discernimento, a oração. Teve outras pessoas também que rezaram, que participou da nossa live. Teve uma senhora que disse: não está sendo fácil. Paixão, estou ouvindo você. Tantas outras pessoas que mandam aquele tchauzinho com a mãozinha, dá um oi, dá uma boa tarde. Tem sempre aquelas pessoas que estão por aqui, de tudo no nosso dia a dia, estão falando também. Que bom essas reflexões. Discernimento é algo que muito necessitamos em nossa vida, diz Maria Marta. Teve o bairro Correnteza também. Teve outras pessoas também de Valença, teve outro bairro Vistoso, Padre Márcio, Belém, do Piauí. Tem de Salvador da Bahia, muito obrigado, que participou conosco. Teve outras pessoas, também de Brasília, Distrito Federal. Patos do Piauí, que esteve conosco, de Pionono. Acauã, muito obrigado por você ter participado. Como eu disse, de São Gonçalo do Amarante, rezou conosco. De Francisco Macedo, estiveram também conosco. Daqui de Paulistana, também de Acauã, outras pessoas. Aqui do interior de Paulistana, teve pessoas também de São Paulo, muito obrigado por ter participado. De Ipiranga, Heloísa participou também. Teve de Jacobina, José Luiz, tantas outras pessoas de Picos participaram. Isonete, muito obrigado. De Geminiano, de Petrolina, como eu falei, muito obrigado. Outras pessoas do nosso bairro, aqui de São Francisco, Alto Vistoso, muito obrigado por você ter participado. De Guarulhos, Padre Marcos, de Picos, de Simões, esteve conosco. Teve Suzana lá de Teresina também que participou. Fiquei muito contente por você ter rezado conosco nesse momento. Nós tivemos tantas pessoas ao vivo, online, nesse momento. Quem sabe se a gente não vai voltar na próxima vez agora falando. Não sei, seria interessante hoje já falarmos sobre as fases do luto? O que é que vocês acham? Seria interessante ou deixamos para amanhã? Itainópolis também esteve presente. Muito bom esse tema do luto. No final do ano perdi um irmão. E não é nada fácil esse momento. Verdade, Gilva. Nós podemos falar assim. Algumas pessoas perguntando sobre os temas dos livros. Pena que chegue no final. Espero que consiga salvar. Vou tentar, viu? Muito obrigado. Agora, uma boa tarde. A gente se encontra pelos caminhos. Estou sempre por aqui. Esse tempo da quarentena é um tempo para a gente refletir. Talvez, num futuro bem próximo, a gente possa entrar pela manhã na live e à tarde. O que é que vocês acham? Me deixa algum recadozinho. Me marque nas postagens, porque assim eu tenho um feedback daquilo que as pessoas estão também nos acompanhando, viu? Até breve. Tchau.